A perturbadora história de Emily Rose. Emily Rose era uma jovem simples, gentil e profundamente religiosa. Cresceu em uma pequena cidade do interior, cercada por campos silenciosos e uma fé que guiava cada passo de sua família. Desde criança, Emily acreditava que o mundo espiritual coexistia com o nosso, anjos, demônios, o bem e o mal, mas jamais imaginou que se tornaria o centro de uma batalha invisível. Tudo começou quando ela deixou sua casa para estudar na universidade. Na primeira noite no dormitório, Emily acordou com uma sensação estranha. O quarto parecia mais escuro do que o normal, o ar pesado, quase sufocante. Ao tentar se mover, percebeu que seu corpo estava completamente paralisado. Seus olhos estavam abertos, mas algo estava errado. Ela sentiu uma presença. Nos cantos do quarto, sombras se moviam lentamente, como se estivessem respirando. Um cheiro forte de enxofre tomou o ar. Emily tentou gritar, rezar, mas sua boca não se movia. Então, uma voz surgiu, profunda, rouca, impossível de ser humana, sussurrando seu nome. Quando finalmente conseguiu se mexer, o quarto estava normal. Mas o medo permaneceu. Nos dias seguintes, as noites se tornaram um tormento. Emily começou a sofrer paralisia do sono, acompanhada de visões aterradoras. Ela via figuras deformadas, rostos sem olhos, bocas abertas em sorrisos impossíveis. Às vezes, acordava com marcas roxas no corpo, como se dedos invisíveis a tivessem apertado durante a noite. Com o tempo, os ataques passaram a ocorrer também durante o dia. Emily passou a desenvolver uma aversão violenta a objetos religiosos. Ela não conseguia entrar em uma igreja. Cruzamentos de ruas a faziam entrar em pânico. Ao ouvir orações, seu corpo tremia como se estivesse sendo queimado por dentro. Em certos momentos, ela falava línguas que nunca havia aprendido, com uma voz que não era sua. Sua família começou a notar algo ainda mais perturbador. Às 3 da manhã, todos os dias, Emily acordava gritando. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo olhar vazio. Quando questionada, ela dizia que era o horário da zombaria, o momento em que entidades malignas se levantavam para desafiar Deus. Ela afirmava estar sendo atormentada por 6 demônios, cada um com um nome. Entre eles, segundo Emily, estavam Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero e Caim. As vozes diziam que ela havia sido escolhida, que seu sofrimento serviria de exemplo, que sua dor era um espetáculo. Desesperada, a família procurou um padre. No início, a igreja recusou a ideia de exorcismo, acreditando tratar-se de doença mental. Mas após meses de observação, um sacerdote experiente começou a notar sinais que não podiam ser explicados pela medicina. Durante uma entrevista, Emily foi aspergida com água benta sem aviso prévio. Imediatamente, seu corpo reagiu com violência extrema. Ela caiu no chão, arqueando as costas até um ângulo impossível, rosnando como um animal. Seus olhos reviraram, e uma voz saiu de sua boca dizendo: "Ela nos pertence." O exorcismo foi autorizado. Os rituais aconteceram em segredo, à noite, em uma pequena sala fria. Sempre à meia luz, sempre com o som de orações ecoando contra as paredes. Durante as sessões, Emily gritava com uma força sobre-humana. Seus dentes rangiam. Seu corpo se chocava contra o chão repetidas vezes. Ela se recusava a comer. Os demônios, segundo o padre, estavam tentando destruí-la fisicamente. Emily emagreceu drasticamente. Seus ossos ficaram visíveis. Seus joelhos estavam constantemente feridos. Descobriu-se depois que ela passava horas se ajoelhando sozinha, repetindo orações até sangrar. Durante um dos exorcismos, a voz dentro dela declarou: "Ela verá o inferno enquanto ainda respira." Emily começou a relatar visões horríveis. Ela dizia ver pessoas queimando eternamente, gritando por ajuda, sendo arrastadas por criaturas sem forma. O cheiro de carne queimada a fazia vomitar. O medo era tão intenso que, em certos momentos, ela implorava para morrer. Mesmo assim, ela continuava rezando. Em seus últimos dias, Emily quase não conseguia mais andar. Seu corpo estava fraco, mas sua mente parecia estranhamente lúcida. Ela disse ao padre que sabia que iria morrer, e que aceitava isso, se seu sofrimento pudesse provar ao mundo que o mal existe. Pouco depois, Emily Rose foi encontrada morta. Ela tinha apenas 23 anos.
Seu corpo apresentava sinais extremos de desnutrição, desidratação e exaustão física. O caso chocou o país. O padre foi levado a julgamento, acusado de negligência e homicídio. Mas durante o julgamento, algo inesperado aconteceu. Gravações reais dos exorcismos foram apresentadas. Áudios de Emily falando com vozes múltiplas, alternando entre línguas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Médicos admitiram que certos fenômenos não podiam ser explicados cientificamente. O padre foi considerado culpado, mas com pena mínima. Até hoje, a história de Emily Rose divide opiniões. Alguns acreditam que ela foi vítima de uma doença brutal. Outros acreditam que ela foi possuída, e que sua morte foi o preço de uma guerra espiritual invisível. Mas há um detalhe final que arrepia até os mais céticos. Na noite em que Emily morreu, vizinhos relataram ouvir gritos vindos da casa, seguidos por um silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia engolir o som do mundo. E até hoje, muitos afirmam que às 3 da manhã, exatamente, o quarto onde Emily morreu fica gelado, e um sussurro pode ser ouvido no escuro, chamando por um nome.